um convite para os internautas do 360 Giros. Se puderem comparecer à 17ª edição do Encontro com o Espectador, é uma ação que envolve artistas, o público e pessoas que praticam a crítica. Essa edição vai acontecer no dia 25 de março, no Itaú Cultural, um domingo, às 15 horas. A entrada é franca e o espetáculo que a gente elegeu para conversar sobre ele é Palhate, com a companhia La Mínima Circo Teatro. Estarão conosco os atores e palhaços, Fernando Sampaio e Fernando Paz. Então, se vocês puderem, compareçam. Jornalismo foi sempre um desejo, por incrível que pareça, desde nascença, de uma família nascida em São Miguel Paulista, na Zona Leste, sem nenhuma influência com escrita ou universo da arte ou da cultura. Eu sou 10º filho de uma família de 12 irmãos, imigrantes baianos que vieram para São Paulo. E desde que eu me conheço por gente, 11, 12 anos, eu ia na biblioteca do bairro ler. Eu canalizei toda a minha vida, minha experiência de vida em torno da palavra, da leitura, mesmo não tendo essa influência dentro de casa. Já no colegial, secundaristas, eu já organizava um jornal estudantil entre os colegas da sala, sulfite, chamado Matéria-Prima. Já articulava, convidava os amigos da sala para criar poemas ou trazer relatos sobre o universo da escola, Tite Setúbal, em São Miguel Paulista. E daí, a faculdade de jornalismo, naturalmente, estudei em Mogi das Cruzes, e nessa cidade que fica a 50 km de São Paulo, eu morando em São Miguel, indo de trem para Mogi das Cruzes, lá eu trabalho num jornal chamado O Diário, Diário de Mogi. E ali eu considero a minha grande escola. Entre 89 e 98, basicamente, eu trabalhei nesse jornal e tive uma experiência de repórter na rua, cobrindo rebelião, buraco, greve, etc. E logo em seguida, 3 anos depois, eu passei a editar o primeiro caderno de cultura desse jornal Diário de Mogi, o Caderno A. Em maio de 92, eu tenho todos os domingos uma página livre para preencher com conteúdo sobre teatro. E daí eu passo a acompanhar a cena em São Paulo, já participava como espectador. E ali eu cometi minhas primeiras linhas de crítica de teatro, assistindo ou entrevistando personalidades ou participando de entrevistas coletivas. E toda a cultura de teatro é forjada nessa experiência do Diário de Mogi, um jornal regional, e que naquela experiência de seu primeiro caderno de cultura, 8 páginas, era um espaço generosíssimo, assim, que acho que me foi precioso. Assim, eu olho para trás e diante da escassez de espaço na imprensa escrita hoje e na crise absoluta do jornalismo, eu vejo quanto aquilo foi como uma pós-graduação em relação à prática e à cultura da crítica, assim, da escrita jornalística e etc. Em 98 eu passo a colaborar e escrever para a Folha de São Paulo, num período em que a produção teatral no Brasil e especificamente em São Paulo, ela explode, há um recrudescimento do teatro de grupo. Eu acompanho as primeiras movimentos de criação do programa de fomento ao teatro, o movimento Arte contra a Barbárie, descentralização da cena na cidade, as diversidades nos modos de produzir, de criar. Enfim, eu fico trabalhando, cobrindo festivais, tendo a oportunidade de viajar pelo Brasil, cobrindo essas mostras e também viajando para o exterior, sempre na condição de repórter. E eu saio da Folha em 2008 e em 2010 eu crio um blog que depois logo imediatamente se torna um site chamado Teatro Jornal Leituras de Cena, que é o espaço onde eu fui sublimar aquilo que eu já fazia na redação do jornal impresso e fui experimentar, conhecer o universo da internet com o qual eu não tinha nenhuma familiaridade. Não sabia o que era blog, nunca subi um texto, enfim, fui me familiarizar com isso. E o Teatro Jornal, ele tem 8 anos e estamos, nesse momento, passou por algumas fases de colaboradores, de uma tentativa de
de rede nacional de outros colaboradores de outros estados, jornalistas, pesquisadores ou criadores. Esse exercício da escrita e da produção de texto é uma questão chave para a gente. Faz parte de uma angústia que são pessoais e aí sim coletivas dentro da nossa experiência, porque vindo de uma tradição de produção de textos para jornais, os segundos cadernos de cultura, via de regra, eles implantaram uma ideia de um conteúdo de serviço. Você tem que, de alguma forma, contemplar um leitor consumidor. Então, o exercício de síntese para aqueles 2.000 caracteres ou 1.500 caracteres vai passar muitas vezes por eleição de adjetivos, de frases mais definidoras. E o grande desafio para quem escreve para jornal diário é encontrar essa síntese, ao mesmo tempo de análise do espetáculo, de passar um princípio de pensamento, de convidar o leitor também a exercer essa ideia de ser instigado a pensar, não fugir do que é um problema ou da problematização sugerida por determinada obra, e fazer essa síntese no jornal em que você coloca sempre a avaliação, o serviço da obra, etc., de uma forma muito mais ligeira no sentido da natureza do jornalismo, que é próprio dele. Vindo dessa cultura, na experiência da internet, o modo de operar e de escrita modifica completamente. Ele vai para um viés que pode ser chamado de mais ensaístico. Ao mesmo tempo, o que a gente deseja na experiência do site Teatro Jornal é conciliar aqueles procedimentos jornalísticos de alguma forma você fazer um texto acessível, imaginar que sempre vai ter um leitor leigo, não especializado, que está chegando pela primeira vez naquele texto para ler sobre aquela obra e que ele possa, a partir dali, vir a se interessar pelo universo do teatro, né? A crítica também tem que passar a ser desafiada em se colocar em seu exercício de leitura também. Sair dessa apreensão cômoda, começar pelo texto, as atuações, o cenário, o figurino, enfim, esses aspectos fragmentários do que a gente lê no texto espetacular, né, não precisa talvez ser mencionado. É muito mais interessante talvez encontrar um campo de leitura até filosófica ou em que medida aquela obra possa nos levar a outros níveis de percepção. O grande desafio hoje é a gente sair desse rame-rame em que você lê os comentários, as críticas, né, desculpa, e fica mais no campo opinativo, parecendo com o campo do Facebook. Todo mundo tem ideias e certezas sobre tudo, etc. E como a experiência da escrita crítica, ela pode ter mais verticalidade e cria de fato um ponto de vista mais original sobre aquela obra. O artista, como interlocutor do crítico, está no mesmo plano como sempre deveria estar, né? Acabou assim aquela era do crítico como um ser no seu pedestal e distanciado no seu gabinete, né? Cada vez mais a gente é convidado a experiências imersivas no mesmo plano, às vezes acompanhando um processo de criação, por exemplo. O que eu tenho percebido é que aquela experiência do jornalismo mais recuado e distanciado, que tem a sua razão de ser e é importante que assim seja em muitos contextos, a minha percepção hoje é que eu consigo transitar com mais tranquilidade assim, entre os diversos universos do meio teatral e artístico e de pensamento, como se a própria sociedade, a experiência de relação aceitasse e compreendesse melhor esses modos operantes de uma maneira mais clara, assim, mais ética também. E tem toda uma diferença também entre o modo de escrita, de pensamento do jornal, que depois na internet se revelou um admirável mundo novo. Não existe propriamente uma reunião de pauta em que se defina tais espetáculos a serem cobertos ou escritos sobre ele.
o movimento é muito do impulso individual mesmo. Cada colaborador traz a sua proposta, o desejo de escrever sobre aquela obra, né? Um esforço nosso é para que essa escrita não contemple apenas os espetáculos sobre os quais a maior entusiasmo em relação àquela experiência que eu tive com aquela obra. Ou seja, um esforço nosso também é para que a gente passe a produzir também as críticas negativas, para que a gente, evidentemente, um dos desejos, um dos princípios da crítica é você também apontar questões e problematizações diante da leitura de um espetáculo.